Boa tarde a todos. É um prazer para a Comissão de Inclusão e Pertencimento inaugurar o ciclo de mesas redondas, hoje com essa palestra, com essa temática tão importante dentro da universidade, relacionada a assédio moral e discriminação, tratando prevenção e enfrentamento. Essa mesa redonda, temos o prazer de termos dois convidados que gentilmente aceitaram nosso convite. O Dr. Renato Simbalista, ele é da FAO e atualmente é o diretor de Direitos Humanos e Políticas de Memória, Justiça e Reparação da PRIP. E também nós temos a Merlin de Souza, doutoranda, mas ela atua dentro das ações ações afirmativas, junto com a Associação dos Pós-Graduandos daqui da USP, e atua também no grupo de trabalho de políticas afirmativas, assessorando com várias palestras e experiências aqui, tanto na graduação, na pós-graduação, e agora também na PRIP atualmente. Então, de antemão, agradeço aos nossos convidados. Nossa dinâmica vai ser uma breve apresentação de cada um dos nossos convidados, e aí a gente abre para uma discussão, perguntas, né? Lamentavelmente, a gente vai ter o horário da sala até as 2h. Quando a gente fez o agendamento, não tinha nenhuma aula depois das 2h. Então, talvez a gente seja expulso lá por volta das 2h05, no máximo. Então, vamos tentar aproveitar essa primeira rodada de nossas palestras, de nossos encontros de inclusão, para discutir essa temática aqui dentro do IB e como uma USP toda. Obrigada. Renato, por favor. Sentado, já estou. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu vivo levando bronca aqui, eu fico fazendo as coisas e não tem foto, não tem registro, porque eu esqueço de tirar registro. Então alguém pode... Ai, Merlin, ótimo. Tira uma foto depois, porque eu tenho que mandar lá para essa conta para a PRIP de tudo que a gente faz. Então, agradeço se alguém conseguir tirar uma foto disso aqui. Boa tarde a todos. Eu sou Renato Simbalista. Eu sou desde a criação da PRIP, há cerca de 1 ano e meio, o diretor dessa diretoria que tem o nome muito desafiador, chamada Direitos Humanos e Políticas de Memória, Justiça e Reparação, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Queria agradecer à FUNJ, agradecer ao IB pela sua oportunidade de conversar com vocês aqui. No final, acho bom que a gente só tem 1 hora, porque a gente fica ouvindo todos os estudos recentes que, depois de 15 minutos, a nossa atenção começa a escassear, e acho que o que eu tenho para falar cabe em 15 minutos mesmo. Eu tenho muito orgulho de compartilhar com vocês essas imagens dessa campanha que está tendo um impacto significativo na universidade, chamada USP contra o Assédio, e falar um pouquinho sobre os pormenores desta campanha, que é uma das atividades que a minha diretoria, dentro da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que são 5 diretorias, está fazendo. Nós tivemos, foi anteontem, né? Anteontem, uma reunião do Conselho Universitário, uma das chamadas reuniões temáticas, o Conselho Universitário junto com o Conselho de Inclusão e Pertencimento, em que a PRIP prestou contas de todas as ações que está fazendo, colocou em discussão, em debate. Nós da PRIP, que trabalhamos muito para essa reunião acontecer, estávamos muito numa expectativa enorme sobre o que aconteceria, se seria validada a nossa reunião, e ficamos muito contentes com o retorno tanto dos conselheiros de inclusão e pertencimento, que se sentiram incluídos, pertencentes e orgulhosos com as ações todas que a PRIP está fazendo, se sentiram protagonistas dessas ações, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, e também com o retorno do Conselho Universitário, que é o órgão máximo aqui da nossa universidade, que, em grandes palavras, ele validou aquilo que a gente está fazendo. Foi muito
bom mesmo, muito bacana para a gente, nos sentimos muito realizados. Aqui, em 15 minutos, não dá tempo de falar nem de tudo que a Pró-Reitoria está fazendo e nem de tudo que a minha diretoria está fazendo. Então, eu vou começar pelo fim. Evidentemente, uma diretoria com este nome, Direitos Humanos e Políticas de Memória, Justiça e Reparação, ela não existe para resolver os problemas que ela enuncia. Nós não vamos, na minha diretoria, dentro da PRIP, resolver os problemas de direitos humanos, de memória, de justiça e de reparação da universidade. O que nós podemos fazer é colocar em curso processos que ajudam, que contribuem dentro de inúmeros outros processos, que contribuem para retirar a universidade, aí eu estou falando da universidade não como um órgão inanimado, uma instituição gigantesca e muito relevante na universidade, mas cada um de nós como parte dessa universidade, de uma situação bastante confortável em que nós mesmos nos colocamos nesses 90 anos de duração da universidade, que é a ideia de que a universidade existe para e se legitima como um corpo que fica, de alguma forma, fora, isento, entre aspas, neutro em relação às tensões e às contradições da sociedade e fala sobre. A sociedade, digamos assim, ela é o assunto da universidade. A minha diretoria, ela explicitamente existe para a gente olhar para dentro, para nós mesmos, como a universidade expressa todas as contradições da universidade e ela só vai sair deste lugar, que é um lugar, digamos assim, de superego da sociedade, quando cada um de nós, ou pelo menos uma grande parte da nossa comunidade, entender que nós não somos melhores do que o restante da sociedade, que nós não temos um mandato outorgado pela nossa sociedade para falar da nossa sociedade e não olhar para dentro, que a gente só vai conseguir prosseguir falando da sociedade, como a gente fez nestes 90 anos de universidade, se a gente conseguir mostrar com os nossos exemplos, com as nossas relações aqui dentro da universidade, que nós temos legitimidade para fazer isso. Ou seja, acabou uma certa chancela, um certo cheque em branco da sociedade que olha para a universidade com e outorga à universidade esse lugar aí, já que vocês sabem, já que vocês são pesquisadores, especialistas, deem aí sua opinião sobre tudo isso. Esse período se esgotou e ele não volta mais. E do nosso ponto de vista, da minha diretoria, da PRIP como um todo, é muito bom que isso não aconteça. Nós não somos melhores. Nós precisamos fazer, praticar, exercitar tudo aquilo que diz que deve ser feito. É uma tarefa complexa. Eu vou dar um exemplo. Eu estava dando um curso de pós-graduação, não sei quantos de vocês foram na FAU Maranhão, eu sou professor da FAUSP, esqueci de falar isso na minha apresentação. A FAU Maranhão, que foi a primeira faculdade de arquitetura e urbanismo antes da gente mudar para cá, para o campus, que é um prédio Art Nouveau, incrível, maravilhoso. Eu estava dando um curso com os meus alunos de pós-graduação e um dos alunos está fazendo uma coisa em relação ao porão, que foi onde funcionou o Grêmio da FAU, de nosso diretório acadêmico. Aí a gente desceu lá e estavam os... Ai, está gravando, né? Vou interromper. Vou ver como é que eu falo isso sem me processar, sem processar o meu diretor, né? Estavam lá, assim, digamos assim, acomodados, os lustres de 100 anos de idade, um monte de espelho de interruptor, de 100 anos de idade, Art Nouveau, e eu fiquei pensando, bom, a gente escrevendo como deve ser o restauro, escrevendo paper, participando de todos os seminários, publicando em todas as revistas sobre como o patrimônio deve ser tratado, como os processos de restauro devem acontecer, e aqui, na nossa casa, a gente faz diferente do que aquilo que a gente falou. Eu acho que a minha diretoria, nossa diretoria e a PRIP serve para a gente fazer essa autorreflexão. Nós não podemos mais falar sem fazer. A campanha USP contra o assédio, que é uma dentre um conjunto de ações que a gente está fazendo nesse sentido, ela é composta desse conjunto de frases. Eu acho que vocês receberam esta semana ou o último ou o penúltimo lote de cartazes, e ele serve para a gente se perturbar um pouco. Eu não sei vocês, mas várias dessas frases eu já falei, eu já escutei, eu já falei coisas muito parecidas, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer sobre isso, e eu acho que a graça desta campanha é que ela
talvez pela primeira vez, ela está conversando com a nossa universidade como um todo. Essas frases elas precisam soar para nós perturbadoramente familiares. Como essa campanha foi feita, nós não chamamos uma agência de publicidade para fazer e pagamos R$80 mil para uma agência de publicidade produzir essas frases. Ela foi feita lá, na nossa diretoria, e a maior parte dessas frases foram meus bolsistas ou meus estagiários que propuseram, e foram frases, muitas delas, foram frases que eles ouviram na vida acadêmica deles, fora da universidades, foram frases que às vezes os deixaram incômodos, às vezes os perturbaram, às vezes os deixaram ofendidos, e são todas frases que eles gostariam de ver problematizadas, gostariam que a gente olhasse para elas e falasse, puxa, mas o que tem de errado nessa frase? Às vezes é provocar esse tipo de reflexão. A grande decisão da campanha aconteceu quando a gente fez uma consulta, não sei se algum de vocês participou dessa consulta, com representantes dos alunos, representantes dos conselhos de inclusão e pertencimento, em que a gente trouxe a tese da campanha USP contra o Assédio. E a opinião dos participantes daquela reunião de consulta ela foi dividida. Algumas pessoas falaram, essa campanha ela está muito fofa, as pessoas precisam ter certeza de que a USP é contra isso. Então, vamos fazer uma letra, uma fonte tecnicamente aí mais pontuda, vamos colocar um X, vamos fazer os dizeres que dizem que a USP é contra maiores ou do mesmo tamanho que a própria frase. Isso era um grupo de pessoas que estava com essa posição. Um outro grupo, do qual faziam parte os alunos presentes na reunião, falavam, não, é isso mesmo que a gente precisa fazer. Nós precisamos fazer uma campanha em que as pessoas olhem para essas frases e se sintam perturbadoramente atingidos por essas frases, porque a gente que já conhece, que já sabe que isso está errado, nós não precisamos mais ler essas frases, nós precisamos que outros leiam essas frases. Por conta dessa opinião, foi dividida mesmo na campanha, nós voltamos dentro da PRIP e tomamos a grande decisão da campanha, que foi fazer uma campanha em que, eventualmente, alguma pessoa possa ficar confusa ao ler essas frases. O que tem de errado nesta frase? A segunda grande decisão da campanha, isso foi uma decisão da pró-reitora, eu pessoalmente não tinha me dado conta da estratégia, nós estamos trocando as frases e mandando novas levas de frases a cada 2 ou 3 semanas e ocupando os espaços da universidade durante o semestre inteiro com frases que são frases diferentes. Cada cor ela é um tema de frase, já vou falar um pouquinho sobre isso, e isso eu acredito que a gente acertou também, porque a gente consegue tematizar e problematizar a campanha por mais tempo, e as pessoas conseguem se relacionar com essas frases com mais tempo, porque o que não falta aqui na nossa universidade são cartazes, né? Está cheio de cartaz. A gente pode dizer, deu certo essa campanha do ponto de vista de chamar a atenção, estamos sendo notados, as frases estão sendo comentadas. Para acabar, quanto tempo eu tenho ainda? 0? Então, uma frase para fechar. O retorno que nós estamos tendo, o retorno, ele é muito positivo. Ele é positivo em 3 aspectos. O primeiro deles é um retorno que me deixa otimista em relação às nossas unidades. Nós temos, é muito comum, hoje mesmo a Fungi estava falando, né? Nós estamos muito para trás em relação a outras unidades, foi assim que você falou? Não sei se eu estou te expondo nisso, né? Eu discordo dessa posição, eu até falei para ela, cada unidade está no seu momento, está no seu tempo, e a gente tem que pensar como a gente está em relação a como a gente estava 5 ou 10 anos atrás, e isso me deixa muito otimista. Todas as unidades avançaram, todas as unidades, elas estão, eu achava que, por conta dessa narrativa, que ela vem das próprias unidades, frequentemente, vem de algumas unidades do interior, eu achava que em alguma unidade podia acontecer alguma reação conservadora do tipo, ainda não estamos no ponto de colocar esses cartazes publicamente. Isso vai provocar uma discussão que ela é desagradável e que ela pode nos desempoderar quem está querendo começar discussões. Não aconteceu em nenhuma unidade, em todas as unidades. Acabei de voltar de um tour por todos os campi do
interior, em todas as unidades, as responsáveis por colocar os cartazes, eles se sentiram à vontade, se sentiram empoderados e instrumentalizados para fazer. Isso é a primeira notícia otimista que eu tenho em relação à campanha. A segunda notícia otimista, em relação a onde a gente estava há 1 ano e meio atrás, o amadurecimento destes mesmos agentes, ele é notável, ele é muito importante para nós. Quando a gente chegou, que nos apresentamos, o que mais aparecia, dois elementos apareciam eu não tenho formação para lidar com isso. Isso aparece cada vez menos no sentido de eu sei que eu sou responsável pela minha própria formação. E a segunda coisa que aparecia era, que bom que a PRIP existe, agora todos os casos que a gente tem aqui a gente vai mandar para a PRIP. Não apareceu assim tão explicitamente muitas vezes, mas este desejo, que tem a ver com o primeiro, né? Como eu não sei fazer, a universidade inventou aí um lugar onde isso vai acontecer. E isso aparece cada vez menos, e não é essa a nossa estratégia. Nós não temos a estratégia de terceirizar os nossos conflitos, e sim de construir interlocuções para juntos encaminharmos os nossos conflitos, e nós vamos conseguir encaminhar nossos conflitos tão melhor quanto mais gente dentro das nossas unidades vai se sentir à vontade para encaminhá-los, o que significa também se sentir à vontade para arriscar, para errar, para aprender, e eu sou muito otimista, porque isso que eu acabei de falar aparece nas falas de muito mais gente que está com coragem de entrar dentro dos conflitos, denunciar, recolher, acolher denúncias, encaminhar, lidar, aprender, construir em conjunto, compartilhar nossas angústias, nossas dificuldades, se desestabilizar em alguns momentos, porque as narrativas que a gente ouve são difíceis, são chatas de ouvir, errar, acertar na próxima, querer acertar, isso tudo me deixa muito otimista, e eu não tenho dúvida que isso tem a ver com a função de formação do COIP, do Conselho de Inclusão e Pertencimento. Nós estamos nos reunindo a cada mês, o que faz com que um conjunto de pessoas que, do meu ponto de vista, é a elite da universidade, é um conjunto de pessoas que faz com que essa universidade não exploda todos os dias, está lá no COIP, essas pessoas não estão mais se sentindo sozinhas, elas estão trocando experiências e aprendendo e se sentindo mais seguras, testando suas próprias teses, suas próprias formas de atuação. Tanto a relação institucional quanto os cochichos dentro do Conselho de Inclusão e Pertencimento têm um impacto sensacional. Isso é muito bacana. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar, o único conjunto de cartazes que deu problema são os cartazes verdes, os cartazes de cancelamento. Algumas unidades pediram para não expor esses cartazes, o que a gente falou, claro, ponha o que você quiser, o que servir para você, e não ponha aquilo que não servir para você. Não tem nenhum problema. E por quê? Porque esses cartazes, aí a ambiguidade, às vezes ela foi incômoda demais, e ela pode sugerir que nós somos empáticos às pessoas que fazem coisas erradas e que acabam merecendo ser canceladas. De qualquer forma, esses cartazes que produziram essa reação, eles tocam provavelmente no maior desses problemas, porque os outros nós temos caminhos para enfrentá-los um pouco mais desenhados. O problema do cancelamento, eu não sei como ele acontece aqui nesta unidade, mas em muitas unidades, eles acontecem com estruturas autônomas dos próprios alunos, que colocam em curso quase como se fossem tribunais de cancelamento, as suas formas de punir os alunos que fazem coisas erradas, e eu não estou discutindo se eles fazem ou se eles não fazem, provavelmente fazem coisas erradas mesmo, mas os cancelamentos eles acontecem por estruturas que têm passado muito ao largo das nossas institucionalidades. É difícil para a gente chegar, a gente está começando, acho que o primeiro trabalho é narrar, é apresentar o problema, a gente pensar como que a gente faz, tem dados que são relevantes para a gente, os suicídios ou tentativas de suicídio da universidade, eles têm relações com alunos que foram ou estão cancelados, não a correlação ela é real, vocês podem imaginar, você com 20 anos faz alguma coisa errada e a tua turma não quer fazer grupos de trabalho com você, até você se formar. Nós temos esse tipo de situação na nossa universidade. Tivemos um suicídio, chegou a cabo na FAO, não sei qual o grau de publicidade que eu posso dar para isso, está gravando, mas um suicídio na FAO que tem uma relação com um aluno que passou por um processo de cancelamento. Na verdade, eu posso falar porque teve roda de conversa, isso foi tratado publicamente lá na minha unidade, então acredito que não estou falando de uma
informação sigilosa. São os 3 recados que eu quero dar sobre a campanha. Obrigado, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigada, Renata. Se você quiser... pode ficar. Fica aqui, como você quiser. Fica bonito. Depois, você fica aí. Obrigada. Imagina. Bom, pessoal, para mim é muito honroso poder estar ocupando esse espaço ao lado do professor Renato. Ele não deixa eu chamá-lo de professor, mas aqui eu vou colocar como professor. E eu sou a Merlin de Souza, como eu fui apresentada. Eu vou fazer minha autodescrição, na verdade. Sou uma mulher negra de 1,62 m, estou usando turbante azul claro com azul marinho. Uso uns óculos grandes vermelhos para melhorar a minha habilidade de visualizar as pessoas de longe. Estou usando um brinco no formato do continente africano. Estou com uma roupa de frio, que eu não sei falar ainda os nomes, gente. Estou há muito tempo em São Paulo, mas ainda não aprendi. Mas uma roupa de frio azul, junto com um colar estilo indigenista, também azul e verde e cinza. Estou sentada aqui, segurando meu celular da capinha cor-de-rosa. Bom, sou mestra e doutoranda em Ciências da Reabilitação aqui pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Medicina. Sou fisioterapeuta pela Universidade Federal do Amazonas. E eu descobri que eu sou ativista pelos direitos das pessoas negras aos meus 6 anos de idade, na formatura do ABC, quando eu descobri que a meia da cor da pele era branca, não era a minha cor. E foi pela primeira vez que eu me vi igual às minhas coleguinhas, com o tom da coxa, da perna, da cor da perna igual. Estou trazendo isso para dizer que acho que nascer no corpo que eu venho vai para além dos espaços acadêmicos e ocupacionais que eu exerço na sociedade. É resistir e existir, gente. E, querendo ou não, a gente acaba tendo mais envolvimento com esses aspectos de inclusão, pertencimento, justiça social, direitos humanos, e poder trazer essas discussões é muito rico. Então, quero parabenizar a FUNGE, que vocês puderam nos convidar, e, em nome da Associação dos Pós-Graduandos aqui da USP Capital, a gente tem feito muitos trabalhos nos últimos anos, pré-pandemia e agora no contexto de pós-pandemia. E posso dizer que é uma experiência única, inclusive, porque me moldou como uma acadêmica. Hoje eu consigo entender a vida na pós-graduação de uma forma diferente, consigo entender a vida como orientadora e orientadora de uma forma diferente também, consigo ver as resoluções do Conselho de Pós-Graduação de uma forma diferente também. São pessoas nesses processos, né? Tanto quem faz quanto quem está ali por zelar. E vim falar um pouquinho do tema de hoje. Eu vou me colocar num lugar onde eu mais tento me autocontrolar para não errar. Porque quem fala, quem defende, quem está à frente dessas agendas que o professor Renato trouxe aqui, que é o debate de hoje, ele é o primeiro espelho a ser quebrado. Mas aí é importante a gente trazer também o contexto de que, se o meu espelho pode ser quebrado, imagina o seu. Quantas vezes já não foi violado, quebrado, e você nem se... Eu tenho consciência. Tem gente que sequer tem consciência das violações e dos espelhos quebrados e dos espelhos que essas pessoas quebraram. Eu estou dando esse exemplo porque eu venho trazer dados e a gente está muito ansioso até para ter acesso ao levantamento que a PRIP fez em relação à nossa sensação de inclusão e pertencimento, e realmente focado para a parte dos estudantes. A gente solicitou, e a professora Ana Lana vai para a gente brincar com os dados, né, entender as nossas perspectivas, porque a gente nunca falou, de fato, sobre isso. Esse espaço aqui é muito rico. E eu acredito que é uma das maiores inovações e disruptivas que eu vou colocar que a universidade já teve, com todo respeito a todo mundo que já contribuiu muito para a ciência, educação, extensão e inovação brasileira aqui da nossa universidade. Porque a gente está falando de gente. A gente está falando de relações culturais, relações sociais. A maior universidade da América Latina que recebe gente de tudo que é canto desse mundo. Vários sotaques, gente. Várias realidades, né? Várias verdades. E vou falar de um momento simples aqui para vocês. O que a gente está promovendo, de fato, para aprender a ficar rouco de tanto ouvir? Eu escutei essa expressão acredito que agora ele é presidente lá do pessoal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele é da Fintech, acho, que é o nome da fundação. Não, a gente quer saber o que está acontecendo. Era específico da parte de pesquisa. Mas eu gostei dessa expressão
porque a gente fica rouco de falar, né? Eu estou aqui com essa voz estranha de tantos pacientes que eu tive que atender na minha pesquisa. Mas, por outro lado, eu estou ouvindo muito mais do que quando eu ingressei na universidade, do que quando eu fui integrando o meu corpo como agente político, né, da universidade, como canal e ponte para que isso pudesse acontecer. E o que mais me espanta é que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso e a universidade tem 90 anos. E a gente é muito disruptivo, gente. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas, por outro lado, existem vários canais. E quando vocês acessam esse QR Code, vocês conseguem acessar todas as CIPs, né? A parte dos direitos humanos, leva direitinho lá para o site da PRIP, onde tem essas informações mais detalhadas. E estamos atualmente passando por uma atualização da Comissão de Direitos Humanos da USP. Né? Então, vão ter pessoas que vão poder ampliar mais ainda esses trabalhos e criar um método até para a gente saber onde que eu busco orientação, caso eu receba uma denúncia de assédio moral, caso eu receba uma denúncia de assédio sexual. O que é o toque? Gente, eu sou amazonense, sou das Barrancas do Rio Madeira, da cidade de Humaitá. Quem me conhece sabe, eu abraço, sorriso e dou beijo e apertadão assim, ó. Porque se a pessoa não me apertar direito, eu vou achar, nossa, a pessoa, acho que eu estou fedendo, né? Acho que a pessoa não gosta de mim. E, por outro lado, tem pessoas que não gostam desse tipo de cumprimento. Então, se eu não conheço a pessoa, eu aprendi que vou com a mão. Porque o toque é a parte mais sensível do ser humano, é o que nos difere, né? Dos outros animais que são irracionais, que é a sensibilidade do sentido, poder tocar, saber a temperatura da pessoa. Mas como é esse toque? E aí, quando a gente está dentro da academia, o beijo influencia, vocês sabem, o aperto de mão, mas, nossa, Merlin, você acabou de dizer que a gente pode abraçar, pode tocar, e dependendo da liberdade que o outro lhe permitiu para acessar o seu corpo. Mas é isso, você precisa conhecer a pessoa, saber se tem liberdade. Também, gente, o ir e vir é importante também quando a gente trata do corpo do outro, né? E eu estou aprendendo, às duras penas, a lidar com essas diferenças culturais, e eu já vou com um sorrisão. Ah, como que você está? Tudo bem? Até eu poder ter a possibilidade do toque, do abraço, e às vezes eu fico até estranho quando alguém me dá 2 beijos no rosto, porque eu descobri que aqui em São Paulo é só um, né? Enfim. Mas há pesquisas já... Eu trouxe aqui um pouquinho de dados para vocês. Teve uma pesquisa que... algumas pessoas da UFMG fizeram e foi publicado, e vai ser mais direcionado isso na ABC, que é a Associação Brasileira de Ciências, né? Onde eles fizeram o perfil do cientista brasileiro início e meio de carreira. Seja, eu acho que mais ou menos aqui, uma boa parte de quem está aqui, e quem já passou por isso talvez tenha a mesma sensibilidade desses resultados. Eles conseguiram perceber que as constatações mais graves do estudo é de que 47% das mulheres e 12% dos homens sofreram assédio sexual durante a carreira. E quanto ao assédio moral, 67% das mulheres, comparado a 49% dos homens, disseram já ter experimentado. E o assédio moral é sutil. Ele é naquele meio que chega às 10 da noite, meia-noite, ou nossa, eu esqueci de responder o e-mail. Poxa, acontece com todo mundo. Gente, a gente vai perder a submissão. A gente entende, né, que pode acontecer situações e situações. Mas se a frequência é só essa, 10 da noite, meia-noite, a pessoa está no Brasil, tá? Não estou falando quem está nos outros países. Então, às vezes, são os comportamentos que, culturalmente, a gente replica, porque aprendeu desde o primeiro dia da graduação, que se eu perder o e-mail já era, ai, meu Deus, não sei o que lá, tem que responder na hora. E, às vezes, uma resposta mal intencionada, uma resposta rápida, acaba sendo lida como mal intencionada. Né? A gente está lidando com humanos, com pessoas. Então, acho que é interessante a gente entender esses dados também, entendendo, né, as pessoas que estão ali envolvidas. Bom, a parte dos dados já analisada desse perfil dos cientistas dizem que os jovens doutores no Brasil ainda é predominantemente branco, enquanto pessoas negras são apenas 4%, comparado a 73% de pessoas brancas. Negras e pardas dão 24%, pretas e pardas dão 24%, corrigindo, que só a maior parte da população são menos na academia. Estão subrepresentadas. E tiveram apenas 8 pesquisadores que se autodeclararam indígenas, e, em sua maioria, são mulheres. É um cenário que também se repete na nossa universidade, né?
E aí eu venho com aquilo também da parte da discriminação. Poxa, é tão rico e plural a gente ter esse espaço e entender que temos hoje um COIP, que temos uma PRIP, que eu digo que é a menina dos olhos da gente, que a gente queria ter um espaço desse jeito e desenvolver esse espaço e que está ali trabalhando e atuando. Eu fui uma das pessoas que defendeu no Conselho Universitário, até me emocionei, né, professor Renato, porque falei, nossa, vai ter um lugar agora para a gente poder debater isso e implementar a política, né? Mas, para implementar a política, tem que estar caminhando com a cultura. A gente tem que ter esses debates de reflexão, seja com funcionários, né, seja com os professores, seja com os estudantes de graduação, pós-graduação, o pessoal, gente, do pós-doc, que vem de realidades extremamente diferentes, né, porque, às vezes, nunca passaram pela universidade. E, até em outro sentido, para poder trazer mais dessas informações, a gente recebe muita denúncia na APG. E, assim, que você fica, misericórdia, isso daqui cair no jornal de grande circulação, cultura do cancelamento. Mas, para a pessoa ter confiança e sentir que a gente não vai estar ali julgando os pormenores e vai acolher, é um processo cultural, né? A PG não existe desde sempre, então ela foi renovada em 2012, passa várias gestões, várias pessoas e várias histórias. Mas por que às vezes a gente termina um doutorado para poder falar que sofreu assédio, para poder falar que teve ruído de comunicação? Estava conversando ali fora com o professor Renato sobre as experiências acadêmicas da Merlin Sol, doutoranda. É muita coisa que acontece e a gente só se toca, caramba, passou. E agora a gente tem para onde dar seguimento, né, que antes não tínhamos. Olha, como que a gente pode abordar essa discussão? Como que a gente pode abordar essa parte dos assédios, não só moral na academia, mas sexual? Eu fico assim, como que conseguem fazer isso dentro do ambiente da universidade? Eu fico pensando, né, mas não é nada convidativo fazer um negócio assim aqui, mas é isso, gente. Hoje a gente tem nome para as coisas. Antes a gente não tinha. Né, era normalizado. Então, sim, qualquer espaço é factível. E aqui os dados trouxeram isso também. Bom, para encerrar, para a gente poder abrir aí para o nosso bate-papo, eu sempre acredito que a ação ela parte pela filosofia, pelo debate ali, pelo entendimento, dando nomes aos bois, como diz na minha terra, né, dizendo de quem é quem, mas precisa de prática. Eu gosto dessa parte prática, talvez por eu ser profissional de saúde, eu gosto de ver ali, sou profissional, né, fisioterapeuta, e aí eu gosto de ver as pessoas, não está mexendo o braço, voltou a mexer, está sentindo dor, não está sentindo mais. Eu gosto disso, gosto muito disso. Mas, por outro lado, a gente tem que ter ação factível, com metas, e entendam da melhor forma carinhosa essa palavra metas, que eu sei que é meio gatilho, para mim provavelmente também é. Mas com palpáveis. Poxa, estamos tendo denúncias. O que eu vou fazer com isso? Abafa. Não, a gente tem que saber como que vai dar seguimento desse espaço, porque o ato da pessoa denunciar, qualquer pessoa, tá, gente? Não estou falando só como estudante de pós, de graduação. Ela teve coragem e confiança no processo. Que isso é subjetivo. O que é bom para a Merlin não é bom para o professor Renato, que não é bom para vocês, né? E dentre tudo que a gente vai discutir aqui hoje, com a participação de vocês, tem uma palavra que os meus pais me ensinaram, e dentro da academia eu procuro zelar muito, que é o respeito. Quando a gente perde o respeito, perde a graça, sei lá, fica um negócio tão... O que eu estou fazendo aqui? Não quero mais isso. Bola para frente. Mas a gente não pode perder o respeito, porque tem 4 anos de doutorado, tem 2 de mestrado, tem 4, 5 anos de graduação, e lá na faculdade de medicina, às vezes são 6, 7, 8. Então, imagina, quando você sofre todos os dias para levantar da cama para ir para o seu trabalho, para o seu estudo, enfim. Né? Então, a gente tem que lembrar dessa palavra sempre. Eu lembro que, quando eu brigava com os meus irmãos, a gente levava bronca abraçado, tá? Então, isso me mexeu muito comigo. Quando eu passo a linha, eita, volto um pouquinho, respiro, desculpa, sinto muito, eu sou muito intensa, não percebi. Mas acredito que, para a gente diminuir tudo isso que vem acontecendo, e ainda bem que está sendo relatado na universidade. E, gente,
eu sempre termino falando para vocês, quem é docente aqui? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, professor 4, 5, 6. Eu quero ser vocês, entendeu? Eu quero muito ser vocês aqui, fora daqui, não sei para onde eu vou parar, mas eu quero tanto ser vocês, porque vocês me dão gás para que eu não desista da docência no país, para que eu não desista da ciência, da pesquisa. Acreditem, vocês aqui dentro, vocês me empoderam. Eu vejo as notícias do que vocês estão fazendo aqui. Mas aí, se eu entendo que esse espaço não é para mim, poxa, o povo é racista, o povo não gosta de mulher, sei lá, sabe, aquelas frases que a gente vê aqui atrás, vixe, eu não quero ir para aqui, não. A sociedade já faz isso comigo todos os dias, aqui eu não quero lutar, eu quero somar. Então, eu acho que é esse o recado que eu deixo para vocês e vamos conversar aí um pouquinho, agora nessa fase 2. Muito obrigada. Obrigada, Renato, Merlin. A gente abre para conversas, para um bate-papo com nossos 2 convidados. Alguém? Vai gravar. Não, essa parte podemos cortar. Nosso diretor Ricardo, aqui do IB. Muito obrigado pela palestra e pela conversa, por estarem aqui dispostos. Eu venho numa palestra, daí eu olho a audiência e fico triste quando eu vejo pouca gente. E daí, a gente discutindo assuntos tão importantes, eu fico pensando que às vezes a gente pode estar pregando para quem já está convertido, né? Então, a minha pergunta para vocês dois é como atingir quem não está aqui e precisava estar aqui, precisava ouvir isso, precisava mudar de postura. Né, e o que a gente pode fazer de diferente, né, para não pregar só para convertido. Claro que para a gente ouvir experiências diferentes é sempre enriquecedor, mas eu acho que a gente tem um desafio grande. Né? Obrigado pela pergunta, professor. Mais de uma resposta eu tenho. Em primeiro lugar, retomando um pouco aquilo que eu falei na minha fala, nós estamos muito otimistas na PRIP. O público é crescente, a conscientização é crescente. Uma das questões que aparece, quer dizer, a grande decisão da campanha, ela foi uma decisão nesse sentido que você está falando, que a gente não fez uma campanha que podia ser confundida com uma campanha de movimento social, de movimento estudantil. É uma campanha que ela é institucional, em que a instituição ela está tomando uma posição e buscando falar com o maior número de pessoas possível. Se a gente tivesse usado uma linguagem mais militante, eu acho que a gente estaria falando já mais para os convertidos. Acho que um indicador aqui, eu estava escrevendo para os meus colegas da PRIP, já, como vocês podem imaginar, já participei de dezenas não nesta campanha, na minha vida dezenas, mas nesta campanha um conjunto significativo de discussões, fui para todos os campos do interior, fui para algumas unidades. Este é a primeira audiência que ela e eu contei, meio masculina, meio feminina. Então, vocês não estão tão atrás quanto vocês podem imaginar. Já algumas discussões, elas tinham um homem ou 0 homens, e isso é um indicador importantíssimo de que a gente está atingindo novos públicos. Eu vou fazer essa pergunta, vocês façam essa reflexão, e se alguém quiser, a partir de agora, falar sobre isso, cada um de vocês façam essa pergunta, se esse mesmo convite tivesse sido feito para vocês há 2, ou há 5, ou há 10 anos atrás, dependendo da nossa vida na universidade, se vocês atenderiam, se vocês sequer perceberiam que foram convidados para alguma coisa. E a resposta vai ser que vários de vocês não estariam interessados, estão com interesse muito recente em relação a essa temática. Tudo isso, professor, me deixa muito otimista. E é devagar, não adianta a gente ter um público que é um público gigantesco e que não tem para onde crescer. Faz muito mais sentido, e essa é a estratégia da PRIP, faz muito mais sentido para a gente, as pessoas que estão chegando, elas realmente terem experiências que são experiências de transformação e de reflexão, e a gente conseguir aos poucos atingir mais pessoas. A gente nem sempre é isso, né? Nem sempre o futuro ele é uma continuidade linear em relação ao presente, em relação ao passado, mas se nós continuarmos com essa tendência,
a notícia ela é muito positiva, ela é muito boa. Cada vez mais gente sabe que precisa conhecer, cada vez mais gente se sente à vontade para manejar essas ferramentas aí de escuta, de, se for o caso, sanção de processos administrativos, cada vez mais, aí falando como docente, homem, branco, cada vez mais nós, docentes, estamos assumindo posturas em sala de aula, não é todo mundo, ainda, talvez seja uma minoria ainda, mas é mais do que no passado, posturas que são mais construtivas, mais de escuta, mais de vulnerabilidade, mais de imperfeição, e eu posso compartilhar, e compartilhamento de experiências desse tipo entre docentes, eu acho que é um caminho muito importante, porque nós aprendemos, desde o concurso que a gente presta, a sermos blindados, invulneráveis e perfeitos, e os grandes portadores do conhecimento X ou YZ, quanto mais a gente se porta, principalmente em sala de aula e principalmente na graduação, como pessoas imperfeitas e vulneráveis, e que quando a gente errar, a gente gostaria de ter alguma interlocução que nos desse a chance da gente acertar da próxima vez. Quanto mais a gente faz isso, melhor fica, mais fácil é a nossa vida. E mais gente está mobilizando esse tipo de vocabulário. Então eu sou otimista, professor. Professor Ricardo? Prazer. Eu vou dizer 2 experiências de temas que nos atravessam, que eu também trabalho com ações afirmativas dentro e fora da universidade. Já fundei departamento de Direitos Humanos dentro do meu conselho profissional, regional aqui em São Paulo. Já fiz um tantinho de coisa nesses últimos anos. Mas o que eu entendi é quando essas pessoas que são as decisivas para qualquer implementação de política pública, de resolução, de circular, né, dos grandes... O seu papel, por exemplo, hoje aqui, é extremamente exemplar, porque as pessoas vão estar vendo que o diretor veio aqui. E não veio porque o professor Renato veio, porque você veio aprender mais junto com a gente, ouvir um pouquinho, né, das nossas experiências. E aí, no grupo de ações afirmativas, nós tínhamos todos os espectros sociais possíveis que vocês possam imaginar para a implementação da pós-graduação. Um exemplo. Tinham pessoas que nem sabiam o que eram ações afirmativas e foram escolhidas... elas foram indicadas pelas suas unidades para estarem lá nesse debate, por exemplo. E aí tinham pessoas que estavam ali, já sabiam todas as leis de cor, as normativas, tudo, ensinando dos mais velhos para os mais novos, dos mais novos para os mais velhos. As experiências intergeracionais são extremamente ricas. ONU, grandes organizações, grandes fundações, já prevêem que a gente tem essas trocas junto com vocês. E é trabalho de formiguinha, professor, porque é novo o que a gente está fazendo aqui. E se você fazer um stories aqui, com essa geração que olha Instagram, TikTok e tudo mais, você já atingiu quem você nem imagina. E aí, nos pequenos espaços, essa discussão também a gente tenta levar. Por exemplo, eu trabalho com saúde da população negra. Ah, mas você é negra, então fica mais fácil. Não, gente, não é mais fácil. Lembra do espelho? Então, se a gente tenta levar um pouquinho dessas discussões, da importância da gente estar debatendo esses temas que nos atravessam, nos doem. E eu estou tentando aqui ser ponte. E acho que o terceiro ponto, teve uma experiência que vocês sabem do Carrefour, né, que infelizmente a gente perdeu uma vida lá dentro por causa daquele tipo de abordagem desumana, que viola um monte de coisa ali. E aí eles tiveram que fazer várias ações para reaprenderem a não cometerem mais aquilo em toda a instância brasileira que eles atuam, né, em todo o território brasileiro. E aí uma dessas ações era ter ações afirmativas para pós-graduação, para graduação, para bolsa, financiamento. E, gente, um valor maior do que a gente recebe em algumas agências, tá, de pesquisa. E aí o pessoal entendeu que o edital era para você fornecer bolsas para pessoas negras. E gente que assina. Eu falei, mas não, professor, o senhor leu o edital? O edital é para programas de pós-graduação que já têm ações afirmativas concorrer para ter mais bolsas de ações afirmativas. Mas não entendi isso. Eu falei, professor? É, professor. Então, assim, tem a intenção, mas que é fácil ali também. Então, acho que é isso, construir essas ferramentas. Se cada um de vocês darem um feedback para a CIP, quais temas que vocês gostariam que fosse debatido, o que a FUNGI tem que trazer mais aqui para vocês, dentro dos laboratórios de vocês. Leva a sementinha, gente. Não é minha responsabilidade. Você é um ser social. Você está na Universidade de São Paulo. Você pode contribuir um pouquinho
com a mudança do mundo de alguém, não do mundo todo. Senão a gente não ia estar aqui falando disso hoje. Eu, pelo menos, faço isso, professor. Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês. As reflexões são sempre esclarecedoras. Eu me coloco na posição que eu estou me vendo em muitas dessas frases, especialmente as de assédio profissional, né, de mandar e-mail 10 da noite, meia-noite. Então, realmente, me vi nesse ponto aí, nessa campanha, o que foi bom. Foi ruim, mas depois foi bom, né? Então, um depoimento aqui. Não vou mais mandar nada depois das 6, não mando mais. Mas eu queria... Na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão que eu me faço, né? Eu fiquei surpresa de ter um problema com os cartazes de cancelamento. Talvez porque eu não tenha vivenciado isso. Para mim, os cartazes que eu achei que podem dar mais problema na Universidade de São Paulo são sobre capacitismo. Porque a meritocracia está entranhada na universidade, na USP, né? E eu mesma já participei de reuniões de docentes falando: esse aluno é brilhante. Esse daí, vamos ver o que a gente dá para ele, porque ele realmente não consegue fazer muita coisa. E eu, como docente, já vivenciei acontecendo formação de grupos separados, não sei se vocês vivenciaram isso, de quem entrou por cota e de quem não entrou por cota. Tá, claramente, eles se organizam se você pede trabalhos em grupo. Então, tenho pensado em como tentar, no meu cotidiano, interferir nessa, porque o capacitismo ele existe, ele é real, talvez seja o preconceito mais constante na nossa universidade, porque é baseado em desempenho intelectual mesmo. E eu não sei, assim, eu acho que para mim, esse é o caminho mais difícil, mais do que as coisas que já estão bem trabalhadas, como racismo, sexismo, machismo, transfobia e homofobia. Não sei o que vocês, colegas, pensam sobre isso. E alunos, né? Não sei se tem alunos aqui. Funge, pode ser uma rodada e a gente fecha com as nossas análises? Obrigada. A gente vai fazer uma rodada nas 3 perguntas. Mais alguém? Paulo, por favor. Eu estava muito... boa tarde, obrigado pela presença, parabéns pela fala brilhante. Mas eu fiquei na dúvida, né, porque eu não tenho uma pergunta. Eu queria fazer mais um relato de 20 anos de USP, e me chocou muito, né? Eu vim do Rio para cá, e um pouco nessa tua fala, né, de gostar de abraçar, de beijar, é uma coisa mais extrovertida. E acho que a universidade costuma ser muito fria, né? Muito, né, não sei se é a coisa do intelectual, do racional demais, e as relações humanas são muito difíceis, muitas vezes, né? Então, é difícil ter uns espaços que se sentir à vontade, né? Então, acho que tá, como não docente, talvez seja até mais sofrido. Claro, eu nunca fui aluno aqui e nunca fui professor. Eu tenho um papel meio misto como educador. Porque nos primeiros meses eu já fui dedo na cara, assim, e nem sabia o que era assédio há 20 anos atrás, né? Eu entrei com 30 e poucos anos. Dedo na cara, assim, eu achei, coitada da pessoa, né, que eu, claro, sofri muito, mas por uma coisa assim absurda, ridícula, da pessoa me botar o dedo na cara e sabe, uma hierarquia gratuita, assim, a pessoa muito muito sofrida. Até hoje penso, como assim, né? E fica, né, um trauma, né? E outros, né, aconteceram nos outros 2 lugares que eu trabalhei. Então, a gente acaba percebendo, né, essa dificuldade e tenta superar, né? Mas eu percebo também, muitos meus colegas acabam passando por isso, sendo homens, mulheres, né? Mas um pouco ter essa questão das hierarquias de categorias. Um amigo meu falava, professores e alunos são a base da universidade, mas os funcionários são bem necessário. Ele falou isso, claro, não tão jocoso assim, mas a gente acaba percebendo um pouco nisso, né? E hoje em dia, né, cada vez, né, menos funcionários podendo contribuir mais, não sei se um viés meio privatizante ou enxugando, né? Tem funcionário demais, no sentido amplo, né? Não só não docente, e
né, a gente vê que há muito sofrimento, né, e muita gente que possa estar contribuindo mais. Desculpe, né, foi um pouco vago, mas é um pouco nessa linha que eu quis comentar um pouco a minha história. Obrigada. Mais uma pergunta para a gente tentar fechar por conta do horário da sala. Formular uma pergunta aqui antes. Parabéns. Eu estou aqui já há bastante tempo, 34 anos, vou fazer 35. Posso dizer que as cores mudaram aqui no IB, há muito mais diversidade, então isso nos estimula a acreditar que nós estamos indo por um caminho diferente, né, diferenciado. Então, nos dá esperança de dias melhores, né, pela diversidade que aconteceu aqui. Eu me lembro muito bem que não era nada disso, era uma predominância de uma certa cor aqui. É difícil no mundo nosso, onde tudo é hierarquizado, homem, mulher, aí você vai para a parte, né, dos valores, da formação. Eu moro na periferia, eu troco uma ideia com o pessoal na padaria. É inacreditável a conversa quando a gente começa a falar de sexual, de racismo, de tudo. É inacreditável. Entra sempre a crença religiosa para intermediar isso, e aí vamos para o fanatismo, aí eu fico quieto, é muito complicado. Aqui na USP é um ambiente diferente, a discussão é um pouco mais racional e tal, mas já também dá sinais de que, enfim, estamos caminhando. Mas até isso chegar do centro, vamos dizer, colocar aqui como centro, que não é muito bem o centro, até na periferia acho que vai um longo caminho. Mas eu noto que vocês estão animados e não vão desistir tão fácil. Então é isso, o que motiva vocês, né? Gostaria de saber o que motiva, na verdade. Qual que é a motivação maior de todos vocês, de vocês? Muito obrigado. Voltamos aqui, porque daqui a pouco vamos ser expulsos por conta da sala. Rapidamente. Sobre a questão do capacitismo, interessante, eu também achava que os cartazes de capacitismo iam despertar mais questões quando foram os de cancelamento. Acho que como que nós tratamos essa questão? Acho que tem duas, foi também até bastante falado na reunião do Conselho Universitário Temático. Acho que nós enfrentamos duas situações em que o capacitismo entra. A primeira é quando a pessoa entra de um jeito diferente. Ela é neurodivergente, ela é do espectro autista, tem algum desempenho cognitivo que ele é diferente. Nós não achamos que esta pessoa ela é menos, e não faz sentido a ideia de capacitismo, basicamente porque a universidade, ela é uma universidade, ela é uma universidade que segue sendo altamente seletiva. Saiu ontem a quantidade de candidatos por vaga, não está diminuindo a procura pela USP, e nós, inclusive a PRIP, ela está em paz com a ideia de que aqui esta é uma universidade que forma elites. A diferença é que agora as elites são muito mais diversas, porque elas estão entrando por métodos mais diversos, e nós estamos precisando desenvolver as nossas sensibilidades para entender esta diversidade. Então, a pessoa, do mesmo jeito, todos nós, né, nós temos algumas inabilidades. A minha coordenação é péssima. Minha coordenação motora. Tem alguns desempenhos intelectuais que eu acho que estou comparecendo com aquilo que deveria, mas todos nós, dentro das nossas habilidades, temos algumas inteligências, algumas hiperdesenvolvidas e outras não. Então, neste sentido, a gente não opera na ideia de que tem gente que entra na universidade que pode menos e que sabe menos, e sim, todos sabem tudo, e na ideia de que somos elites, que não necessariamente a gente não necessariamente vem de uma elite econômica, mas nós estamos construindo uma elite intelectual, cognitiva desse país, nos ajuda. Por que nos ajuda? Porque a gente continua tendo vestibular, continua selecionando, em alguns cursos a gente continua selecionando muito. Não seria essa a única opção. A gente poderia ter uma universidade com a estrutura que tem na Argentina, entra todo mundo e no final do primeiro ano vai selecionando. Não foi essa escolha, não está ao alcance da PRIP mudar essa escolha, e eu nem tenho visto essa discussão. Então, a elite vai continuar sendo elite, nós precisamos olhar que elites são essas. Depois tem outra coisa, que é uma pessoa que se desenvolve como uma pessoa com problemas. Ela pode ficar deprimida, ela pode ter algum processo de
de disfunção enquanto ela está aqui, porque as nossas relações, principalmente servidores e docentes, são relações de longo prazo. Capacidade de concentração pode diminuir e assim por diante. Aí nós precisamos desenvolver, nós temos as ferramentas de escuta. Todos nós estamos cobertos por direitos do funcionalismo público. A pessoa pode pedir uma licença de saúde, ela pode em relação à sociedade como um todo, se a gente entra nesta situação, que é uma situação de vulnerabilidade, nós estamos muito mais protegidos do que o conjunto da sociedade. Tanto o meio corporativo, quanto os movimentos sociais e assim por diante. Mas temos que lidar e conhecer quais são as nossas ferramentas, mas em qualquer que seja a situação, a carta do capacitismo não deve ser jogada. É errado para a gente jogar a gente não ajuda a gente mesmo a resolver nenhum problema se a gente diz que até o filho de 6 anos ele resolve o problema. Então, e aí, quanto mais poder nós temos, mais a gente precisa controlar isso. Estava lendo a biografia da Agatha Christie, que é uma figura dessas de elite da Inglaterra, e a mãe dela falava: nunca desqualifique alguém que está hierarquicamente inferior a você em público. Você não pode fazer isso, porque essa pessoa não pode te responder. E aí ela vai te desrespeitar de outro jeito, vai dar errado para você, além de dar errado para ela. É muito bom. Sobre o que me motiva, né? Boa pergunta, né? Eu me considero uma pessoa muito motivada. Eu adoro estar em um lugar que eu não tenho a menor ideia de como operar, para eu aprender. E aí, para isso, eu acho a universidade um lugar tão fantástico, tão sensacional, porque é o único lugar na sociedade onde nós somos capazes de formular nossos próprios problemas. Então, eu não consigo responder assim o que me motiva, mas eu consigo te responder que eu tenho uma enorme gratidão de estar num lugar em que eu posso mudar de motivações e mudar de emprego no mesmo emprego. Acho que esse é o que eu tenho para compartilhar. Obrigado. Vou ser bem breve, porque senão a Fugir vai ficar desesperado. Falar 1 minutinho só, eu consigo falar em 1 minuto. Bom, quero agradecer por todas as perguntas e interações. Eu acho que esse espaço aqui sai como mais de reflexão e mais acesso para vocês tentarem tocar na CIP daqui. E acho que é importante a gente compartilhar de diversas realidades. Viu? Às vezes eu tenho que mandar um e-mail 10 horas para minha orientadora: professora, desculpa, vou perder o prazo, socorro. A gente sabe dessas relações que existem também. Eu acredito que a maior riqueza da universidade é a pluralidade que ela já está tendo e que ela ainda pode ter. Então, é tão rico você ter vários sotaques, entendeu? Vários estilos, vários jeitos. E isso, quando a gente introduz no nosso programa curricular, quando a gente introduz nos nossos laboratórios, quando a gente contrata, né, essas pessoas mais diversas, aí, ó, vai ter os concursos docentes. Então, deem também uma olhada diferenciada para isso. E, por outro lado, as motivações. Eu acho que eu sou motivada desde os meus 6 anos de idade, quando eu descobri o que eu falei para vocês no início, que eu era uma menina negra. E quando eu migro para a maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo, e no corpo de uma mulher amazônica, eu tenho herança dos Tenharins, que a minha avó é uma indígena, e vocês me olham como uma mulher negra, e todas as camadas que me perpassam, falei, nossa, acho que dá para conversar com esse pessoal, né? Vamos lá. Eu gosto de estudar, gente. Eu estudo desde os 2 anos de idade e vou aprendendo e aprendendo e aprendendo. E aos meus 31 eu só sei que eu ainda não sei de nada, mas que eu posso engajar e empoderar outras pessoas que minimamente acreditam nas vogais e sílabas que eu junto aí com essas consoantes do quando eu falo. Muito obrigada, gente. É isso. Então, obrigada, Renato, Merlin, aos presentes. Eu acho que é um primeiro grão de areia para a gente construir, plantar essa semente. Então, a botânica não vai sair de mim, né? Então, vamos plantar essa semente, cultivar, construir, né? E, como vocês falaram, críticas construtivas do que foi bom, o que não tem sido bom, demandas para a CIP. É isso que a gente precisa justamente para continuar avançando nos acertos e continuar justamente solucionando ou minimizando alguns erros. Então, é isso aí. Obrigada a vocês.